Olá pessoal, tudo bem? Vamos iniciar aqui, tá certo? A gente vai trabalhar algumas questões aqui, características do SSA, tá certo? Algumas também parecidas com que vieram também do Enem, a gente vai ver que há uma mesclagem, há uma mistura, algumas são parecidas em algumas questões, outras não. Então, com certeza vai ajudar vocês, né, quem está trabalhando essas para fazer essa primeira fase, né, e prestar atenção, com certeza vai ter um bom aproveitamento, tá certo? Então, diante disso, pessoal, eu queria começar com um abraço de vocês, né, e se Deus quiser a gente vai voltar logo. A gente está se acostumando, né, nesse novo método, nessa novo tipo de aula. Diante disso, a gente vai para a primeira questão, tá certo? Primeira questão. Gente, essa é uma questão que eu acho que é parecida com a que eu mandei para vocês. Ela tem a ver, ela traz uma reflexão, né? Quando, segundo a teoria da deriva dos continentes, eles eram todos juntos. Então ele traz todos os continentes juntos aí, e depois ele traz a divisão política do mundo, como apresentada na imagem, seria possível caso o planeta fosse marcado pela estabilidade. Qual era a estabilidade? Ele está perguntando qual era a estabilidade que, se existisse aqui, a gente teria essa mesma estrutura. Vê, será que era do ciclo hidrológico, né? Ciclo hidrológico, ciclo da água. Será que isso faria diferença? Claro que não. Então, essa daí a gente já cancela, tá certo, pessoal? Processo erosivo, erosão, ação dos ventos, da água sobre a superfície terrestre. Isso seria um fator relevante? Também, pessoal, estaria fora, tá certo? Estrutura geológica, letra C. Essa letra aí já é diferente, porque se existisse a estabilidade geológica, né, justamente a estrutura, segundo a teoria, ia continuar dessa mesma forma. Então não tinha estabilidade. Como não, e ainda não temos estabilidade, justamente a gente vai ter os continentes nesse formato. Então a letra C é a questão, tá? É a letra correta. Então, pessoal, prestando atenção nessas informações, a gente identifica logo. Veja que questão fácil. Então, para a gente entender ela direitinho, a gente tem que relacionar com os conteúdos, tá certo? Ó, quando ele fala índice pluviométrico, a questão das chuvas, o índice de chuvas, não, também não é um fator, e a pressão atmosférica também não é um fator. Então, essa questão aí, muito fácil, é questão de interpretação, por isso que é importante a leitura de vocês, por isso que é importante a participação de vocês nas aulas, porque fazendo isso, com certeza vocês vão ter um bom resultado. Próxima questão, veja só. Essa daí traz um ponto A. Ó, observem que a gente tem a linha do Equador, né, e o meridiano de Greenwich. Veja, gente, ele está pedindo aqui, ó, se a gente for dividir aqui pela linha do Equador, hemisfério norte e hemisfério sul, tá certo? Aqui a gente tem o leste e aqui a gente tem o oeste, né, quando a gente fala pelo meridiano, né? Ele quer saber aqui, ó, o ponto A. Ó, vamos ver o que ele está pedindo sobre o ponto A. Em geografia, chama-se hemisfério a uma metade da superfície da Terra, limitada por um círculo máximo. A divisão da Terra pelo Equador forma dois hemisférios, assim como sua divisão pelo meridiano de Greenwich. O ponto A no mapa encontra-se no hemisfério. Qual hemisfério, gente? Outra coisa, existe a questão ocidente e oriente, tá? No norte oriental. Norte oriental é aqui, ó. Oriente no norte. Então, não é. Boreal austral. Boreal austral. Nessa área aqui também não é, tá certo? Abaixo aqui. Ó, aurora boreal, né? Então, quando a gente fala boreal e austral, é nessa região aqui. Quando a gente fala meridiano oriental, também não é, tá certo? Oriental.
Aí quando a gente vai ver aqui, ó, onde é que ela está? Austral, ó, Austral Leste. Ó, Austral Leste. Aqui é oeste, aqui é leste. Austral Leste. A gente já percebe aqui justamente que não é, e ele está o quê? No sul ocidental. Então, isso é algo básico, tá certo? Algo básico que a gente tem que saber, que muitas vezes vai ter questão assim que a gente não dá muita importância. Então, é importante que a gente saiba justamente fazer essa divisão, né? Ó, qual é o hemisfério? Hemisfério norte, hemisfério sul, onde é o oriente, ocidente, onde é o leste. Então são coisas básicas que muitas vezes a gente vê que o pessoal tem dificuldade, né? Porque também não estuda tanto. Então é bom, gente, a gente começar a ler, estudar direitinho para a gente se dar bem, né? Nessa prova que a gente vai fazer aí, né? Que vocês vão fazer. Se Deus quiser, a gente não sabe quando, né? Mas vai acontecer. Então a gente vai, ó, vamos ver aqui, ó, essa daí é sobre essa questão da evolução, né, da tecnologia, entre outros fatores. Vamos analisar direitinho ela. Vê, a capital amazonense já conta com um sistema que está auxiliando outras grandes capitais como Curitiba, Cuiabá, São Paulo, Campo Grande e Rio de Janeiro. O sistema foi elaborado a partir do aerolevantamento que gerou uma coleção de fotos digitais denominadas ortofotos, criando uma base digital da cidade. Foram fotografados 430 km², tamanho exato da área urbana de Manaus. Tal resultado possibilitará, entre outros avanços, a desburocratização na abertura de empresas e implantação da ECIT, Certidão de Informações Técnicas. A reorganização de numeração predial e correção de endereçamento, bem como a melhor distribuição da iluminação pública, ordenamento da ocupação e a cobrança mais justa do Imposto Predial Territorial Urbano, o IPTU, o famoso, né? Instalado em 2011 na área urbana de Manaus, esse sistema, que opera com base na relação entre mapas digitais, posicionamento global e banco de dados informatizado, transformou-se em importante instrumento para o planejamento da cidade. O sistema tratado pelo texto é o Sistema de Informação Gerencial. Opa, gente, isso aqui é bem básico, viu, gente? Bem no assunto nosso. Sistema de Planejamento Urbano. Não, também não. Sistema de Informação Geográfica. Essa é a letra correta. Sistema de Informação Geográfica. Tá certo? D. Sistema de Análise Financeira. Não, né, pessoal? Financeira aqui, ó. Sistema de Recenseamento Local. Também não. Tá? Então, o Sistema de Informação Geográfica. Tá certo? Essa é uma questão que trata sobre a questão da evolução dos mapas, né? A gente vai ver cada vez mais a evolução vai transformar, né? A tecnologia vai ajudar, né? A justamente obter informações sobre esses locais, justamente com diversos objetivos. Pode ser uma cobrança de IPTU, pode ser, né, em diversos, onde tem desmatado mais, né, entre outros aspectos. Tá certo, gente? Vamos para a questão 4. Ó, essa daqui é do próximo módulo, acho que a gente já está vendo já alguma coisa já. Vê.
A dinâmica interna e a externa da Terra provocam modificações no relevo. A gente tem forças internas da Terra, né? E a gente tem forças externas que movimentam e transformam também a Terra. São considerados, respectivamente, agentes modeladores internos, no caso que a gente chama de endógeno, que é interno, e exógenos, externos da Terra. Quais são aí? Ele quer justamente, ele está pedindo, a questão está pedindo respectivamente. Então, quando é respectivamente, eu quero primeiro o interno, que ele dá, e depois o externo. Pessoal, erosão e intemperismo, todos dois são externos, então não pode ser essa, tá? Águas correntes e vulcanismo. Esse daqui, águas correntes e vulcanismo, ele quer o interno, esse daqui não é interno. Geleiras também, ele é externo também, assim como águas correntes. Vulcanismo e tectonismo, os dois são internos. Então a resposta certa vai ser o que, gente? Tectonismo e intemperismo. Porque o tectonismo ele é interno, né? Ele é interno, a gente chama de movimentos endógenos. E o intemperismo é externo. Externo a força, a ação da água, dos animais, a luz do sol, entre outros fatores, né? Então, na superfície terrestre. Por isso mesmo a letra certa é a letra E. V. Então vamos ver aqui, essa daqui também é bem interessante, que ela trata da questão das placas tectônicas, dos seus deslocamentos, que tem a ver um pouquinho com a primeira questão. Vê, as lavas mais antigas estão justamente nas ilhas mais afastadas da cadeia mesoatlântica, médio-atlântica. Por outro lado, as mais jovens são encontradas nas ilhas adjacentes à referida cadeia. Esta ocupa posição mediana no Atlântico, acompanhando paralelamente as sinuosidades da costa da África e da América do Sul. Portanto, o assoalho submarino está em processo de expansão. Quer dizer, o assoalho submarino também, né, ele está em movimento e está também expandindo. Esses dados mencionados apoiam a ideia de um importante modelo teórico empregado pela geografia física e pela geologia. Qual alternativa contém esse modelo? Gente, dentro daquela teoria, né, das placas, desse deslocamento, diante desses fatores, qual é a teoria, né, que mais aceita? Essa daqui é muito fácil. Tem gente que se confunde. Primeiro lugar, letra A, quando ele fala uniformitarismo das cadeias oceânicas, não. A letra certa é a letra B, teoria da tectônica global. Tectônica global, as placas tectônicas, que elas, com o passar do tempo, elas se movimentam, né, esses movimentos vão gerar o quê? Aí vai gerar continentes, né? Só que a gente vai ter também dentro do próprio oceano. Então, a teoria que justamente vai dar embasamento é a teoria tectônica global. Vê, quando a gente modelo da litosfera quebradiça, não, também não, né, gente? Teoria do quietismo crustal, também não, nada a ver. Migração dos polos geográficos, também outra questão que não tem nada a ver. Tá certo, pessoal? Então, toda essa questão dessa movimentação vai estar ligada ao quê? As placas, a seus movimentos naturais. Tá? Vê essa daqui. Terremotos são gerados pelos movimentos naturais das placas tectônicas da Terra, que causam ajustes na crosta terrestre, afetando a organização das sociedades, como ilustra a figura abaixo. Em relação aos sismos naturais, é correto afirmar que eles são causados por... Vê? Então a gente tem aí, uma placa aqui, e uma se movimentando. Olha o movimento da placa. Ó, gente,
Uma está por cima, uma está indo para baixo. Isso são placas tectônicas. E aqui é o Japão. São a característica aqui. Por isso que no Japão a gente tem vários vulcões, que a gente tem também terremotos, tsunamis, porque aqui ele passa por um local chamado Círculo de Fogo do Pacífico. Então é a área que tem vulcões, né? Uma boa quantidade de vulcões, e ao mesmo tempo tem as placas, o encontro de placas tectônicas. Então, diante disso aqui, tudo isso é causado pelo quê? Vê, forças, aí vamos começar pela letra E. Forças endógenas e antrópicas. A letra E está errada por quê? Forças endógenas, beleza, é algo que vem de dentro, mas ele coloca antrópica. Antrópica é humana, então isso aqui já está de fora, tá certo? Energias antrópicas excepcionais, também não. Antrópica está relacionado ao homem. Forças antrópicas descontroladas, não pode ser antrópica, nada de antrópica, tá bom, gente? Energia exógenas, excepcionais. Exógenas significa que é algo que veio de fora, e um movimento, o que acontece é dentro, então é endógena, tá certo? E por isso que a letra certa vai ser a letra A, forças endógenas incontroláveis. Para controlar essas forças, muito complicado, né? Duas placas imensas, com a dimensão, uma espessura intensa, e esse choque, né, gerando esse choque através de quê? De vários movimentos naturais da Terra, das forças. Então, a letra A, forças endógenas incontroláveis. Incontroláveis de tal forma que, quando acontece um terremoto, quando acontece um tsunami, quantas pessoas já morreram, né? Ou morrem com esses acontecimentos. Tá certo, pessoal? Então, vamos aqui, ó. A teoria da deriva dos continentes, ó, voltando para a gente rever, foi enunciada pelo cientista alemão Alfred Lothar Wegener em 1912. Segundo este autor, a Terra teria sido formada inicialmente por um único e enorme supercontinente que foi se fragmentando e se deslocando continuamente desde o período Mesozoico, era geológica, tá vendo, gente? Voltando, era geológica, tudo de acordo com o próximo módulo de vocês. Como se fosse uma espécie de nata flutuando sobre um magma semilíquido e passeando em diferentes direções. Assinale a alternativa que contém o nome com o qual foi batizado este supercontinente inicial. Como foi? Como é o nome? Gente, muito fácil. Supercontinente inicial tem a ver com aquela outra questão que a gente trabalhou, né? As placas tectônicas também. Esse supercontinente inicial foi Gaia, placas tectônicas, folhetos de Wegener, rifts. Não, gente. A Pangeia. Letra certa é a letra E. Pangeia, né? Da Pangeia, todos os continentes, e segundo a teoria, com o passar do tempo ela foi o quê? Esses movimentos das placas foram fazendo com que elas fossem se separando, tá certo? Então, vamos para a próxima. Analise o mapa a seguir. A distribuição espacial dos terremotos apresenta o mapa. No mapa coincide com. Aí vê, coincide com o quê? Em primeiro lugar, vamos observar uma coisa, gente. Isso aqui, essas áreas aqui, ó, são as áreas onde a gente tem mais terremotos no mundo. Essas são as áreas. Ó, aqui, ó, lembra? Isso aqui é chamado de Círculo de Fogo do Pacífico. Círculo de Fogo do Pacífico. Aqui, por exemplo, a gente vai ter o Japão. Por isso que o Japão vai sofrer tanto, né? Inclusive com os tsunamis. Então a gente tem várias placas tectônicas, consequentemente a gente tem vários vulcões nessas regiões, tá certo?
Diante disso, a distribuição espacial, né, dos terrenos apresentado coincide com áreas de expansão do oceano oceânico, não, tá certo? Não é área de expansão. Dorsais oceânicas, também não é área, né, que não vai ter essa coincidência. Limites divergentes de placas tectônicas, opa, também, olha, vamos deixar essa letra C, tá certo? Vamos deixar a letra C, pode ser que tenha, por aqui tem umas placas tectônicas sim, mas vamos analisar as outras. Margens continentais passivas, tá totalmente errada, tá certo? Margens continentais passivas, nada a ver. Zonas de colisão de placas tectônicas. Aqui vejam como a gente vai observar, como a gente tem que diferenciar, gente. Como a gente tem que prestar atenção. Ó, quando ele coloca aqui limites divergentes, né? Quando eu falo divergentes, né? Elas têm movimentos, os movimentos dela, ela divergem um para o lado, um para o outro. A placa tectônica faz assim, é uma separação, uma que aí, quando eu falo convergente, ela convergem, né? Convergem, né? Batem de frente. Então, por isso que não é a letra C. Mas quando ele diz, ó, zonas de... Ele não coloca a palavra convergente, mas ele coloca zonas de colisão de placas tectônicas. Por isso que a letra certa é a letra E. Pessoal, trouxe essas questões para vocês, né? São algumas questões que eu consegui, que eu tenho pesquisado com características do SSA, né? Algumas, estou trazendo também algumas parecidas com o Enem também, e do Enem também, do SSA e do Enem. E estou trazendo mais umas, por quê? Porque tem que ser de acordo também com o conteúdo de vocês. E muitas vezes a gente não vê específico, tá certo? A gente está cada vez tentando nessas produções melhorar, né? Cada vez melhorar a qualidade das aulas para vocês. Claro que é um tempo que a gente não tem esse costume, tá certo? A gente está se acostumando agora na levada e está produzindo, está tentando. Estou aqui na correria também. Todos os professores estão se esforçando para dar o melhor aí para vocês. Estamos juntos. Se Deus quiser, logo estaremos lá, né, na escola, participando da aula ativamente, né? E se Deus quiser vai dar tudo certo. Um abraço para vocês e se cuidem, tá certo? Tchau.